Meu nome é Ledo. Tá no... Hã? Tá no mute? Tem certeza? Alô, alô? Tá não. Tá não. É minha voz mesmo, fica preocupado não. Supera o microfone. Bem, eu tenho que falar probabilidade com vocês em 2 encontros. Metade da probabilidade em 1h15. É coisa simples. Aí eu tentei fazer o seguinte, tentei me organizar o máximo que eu pude, tá tudo aqui, tem algum material em PowerPoint, para a gente conseguir ganhar tempo. Estou começando, inclusive, com alguma coisa já escrita, para eu não gastar tempo escrevendo no quadro que eu sei que eu vou ter que escrever. Tá? Probabilidade. Tem um ponto interessantíssimo de probabilidade quando a gente trabalha em escola, que é a gente não precisa falar para o aluno para que serve probabilidade. Né? Porque boa parte da matéria que a gente dá, a gente acaba falando, não, no futuro você vai ver. Né? Que nem sempre o aluno consegue enxergar com facilidade a aplicação, onde ele vai poder encontrar aquela parte da matéria. Em análise combinatória e probabilidade, você consegue muitos exemplos que são aplicáveis. Alguns nós vamos ver, inclusive, aqui. O que é probabilidade? O que nos permite conhecer qualquer coisa é o fato de, na natureza as coisas se repetem, sociedade também. A repetição nos permite buscar padrões. Tá? O fato de eu largar uma pedra e ela cair, aí eu largo de novo, ela cai novamente, eu largo pela terceira vez, ela cai novamente, isso me permite começar a buscar padrões sobre que condições isso acontece. E se você olhar direitinho, por exemplo, as equações da queda de uma pedra, tá? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, você está, de certa forma, prevendo o futuro. Né? Antes do fenômeno, antes da coisa acontecer, qual o resultado que vai dar? Larga uma pedra de altura de 1 metro, com que velocidade ela vai atingir o solo? Tá? Antes de largar a pedra, eu consigo dizer qual vai ser essa velocidade. Então, na verdade, eu estou fazendo uma previsão de futuro. Alguns fenômenos não te permitem prever o futuro. Você lança um dado. Qual a face vai cair voltada para cima? Se você tiver um método infalível para responder essa pergunta, me espera depois da aula que eu quero conversar contigo. Tá certo? Não tem como fazer isso. Na verdade, a coisa é um pouquinho mais enrolada. A probabilidade vai tratar esse tipo de fenômeno, que a gente chama de fenômenos aleatórios. A coisa é um pouquinho mais enrolada do que parece, porque normalmente aparece dizendo que fenômenos aleatórios são fenômenos que, repetidos sobre as mesmas condições, não dá obrigatoriamente o mesmo resultado. Tem pano para manga sobre isso, que se você tiver uma percepção mecanicista do universo, ou seja, se tua visão é mecanicista, se você partir de um princípio mecanicista, repetido sobre as mesmas condições, o fenômeno vai ter que dar o mesmo resultado. O problema é que você não controla as condições iniciais. Né? Aí você precisa ver como é que isso vai ser tratado. O que a gente busca em probabilidade, nós vamos ver com o modelo probabilístico que tem ali, com a definição de probabilidade matemática a partir dos seus 3 axiomas, é caçar um número, uma forma, e essa forma vai ser através de um número, de dizer qual a nossa expectativa em cima dos resultados possíveis. Mas o problema que a gente vai ter é como interpretar esse número. Tá? Olha, eu vou dar um passo à frente, até no que eu ia falar, para a gente entender uma coisa do que eu estou falando. Olha só. Se você tiver um conjunto, daqui a pouco a gente volta a discutir isso aqui, tá? Se você tiver um conjunto que nós chamamos de espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência de um fenômeno aleatório, larga um dado, espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Uma função definida para todo o subconjunto desse conjunto dado, que satisfaça essas 3 condições, ou seja, o valor dessa função para qualquer subconjunto é maior ou igual a 0, o valor dessa função
sobre o próprio ômega, sobre o próprio espaço amostral, é 1, tá? E dado 2 subconjuntos disjuntos, interseção vazia, a probabilidade, a função da união dos 2 conjuntos é igual à soma, a probabilidade A mais probabilidade B, nós chamamos isso de uma probabilidade. Pensa no seguinte, lança um dado. Quem é ômega no lançamento de um dado? Vou chamar de cara, coroa. Só tem 2 possibilidades. Ou da cara ou da coroa. Ah, eu lancei um dado da cara ou coroa, fica difícil, né? Tá? Lanço uma moeda da cara ou coroa. É porque meu dado tem 3 caras e 3 coroas. Olha só. Lanço uma moeda da cara ou coroa. Quais os eventos possíveis? Aqui só tem 4 possibilidades. Vazio, ou unitário cara, ou unitário coroa, ou o próprio ômega, cara coroa. Então, um conjunto de partida P é uma função, seria um conjunto com 4 elementos. Ou vazio, ou cara, ou coroa, ou cara ou coroa. Do lado de cá, você tem o conjunto dos reais, conjunto chegado. Eu vou admitir o seguinte, a probabilidade do vazio é 0, a probabilidade do próprio ômega é 1. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho, inclusive, que tem que ser isso, tá? Com esses axiomas aceitos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a probabilidade de cara, vai ser 0,3. A probabilidade de coroa vai ser 0,7. Ou seja, a probabilidade de dar cara é 0,3, a probabilidade de dar coroa é 0,7. A probabilidade de dar o conjunto vazio é 0, a probabilidade de dar o próprio ômega é 1. Isso aqui satisfaz os 3 axiomas. Aquilo ali é uma probabilidade. Tá certo? Aquilo é uma probabilidade, satisfaz os 3. Então, um modelo probabilístico. Corresponde ao lançamento que a gente espera de uma moeda? Não. Então, o que a gente tem que fazer é conseguir interpretar esse número. Tem que verificar se esse número, na verdade, está de acordo com as nossas expectativas. Tá? Tem 2 formas, normalmente, que nós fazemos isso. Pega a moeda, são 2 interpretações, pelo menos 2, tá? Clássicas. Uma delas é você repetir o fenômeno uma quantidade muito grande de vezes e ver a frequência em que cada evento ocorre. Por exemplo, pega a moeda, lança, sei lá, 1 milhão de vezes. Lançando uma moeda 1 milhão de vezes, vê quantas vezes dá cara e quantas vezes dá coroa. A proporção de vezes que der cara e dá coroa, você chama de probabilidade. Aí assume esses valores. A gente vai assumir esses valores como 0,5 e 0,5. Tá? Vai ser um modelo que a gente tem de cara ou coroa, de lançamento de moeda, que em probabilidade nós normalmente trabalhamos. Agora, presta atenção, lancei 1 milhão de vezes. Quantas vezes vai dar cara e quantas vezes vai dar coroa? Se der 500 mil caras e 500 mil coroas, você vai achar esquisito. Dá exatamente 500 mil, você espera alguma coisa próxima disso. Na verdade, quando você lança um monte de vezes, você espera que a proporção esteja ali num intervalinho que você vai aceitar como válido. Tá? Primeiro, que intervalo é esse? Um problema que essa interpretação traz. O quão próximo de 500 mil caras faria com que você aceitasse a probabilidade como 0,5. Outro probleminha nisso aí. Você está partindo do princípio de que as coisas podem se repetir diversas vezes, tá? Nesse problema da frequência. Primeiro, quantas vezes você teria que lançar? O que você vai chamar de muitas vezes? Tá? E fenômeno do tipo, eu quero saber qual a probabilidade de um conhecido nosso se casar nos próximos 2 anos. Qual a probabilidade de uma determinada pesquisa dar o resultado que você está esperando? Isso não pode ser tratado em termos de frequência. Então, nós temos um probleminha com essa interpretação.
Tem uma outra, que é a interpretação que a gente usa em escola. Isso é uma interpretação. É partir do princípio de que você lançar cara ou coroa, é uma chamada interpretação clássica, a probabilidade da cara, ou seja, as chances de ocorrer ou cara ou coroa são as mesmas. Tá? Aí você assume como meio, um meio. Lança um dado. Qual é a probabilidade de dar 6? Você parte do princípio que a probabilidade de dar qualquer um dos números do dado é a mesma. Essa interpretação tem um problema inicial seríssimo. A ideia de chance é a própria ideia de probabilidade. Então você parte da ideia de probabilidade para tentar interpretar a ideia de probabilidade. Em matemática isso é um pecado mortal, tá certo? Você não pode correr atrás do próprio rabo. Qualquer coisa que você faça, você tem que partir de pontos anteriores. Então as duas interpretações que a gente usa, as duas têm problema, a interpretação do conceito de probabilidade. O que eu estou falando é o seguinte, aceitar esse modelo só pelos padrões axiomáticos, os 3 axiomas que a gente tem para a probabilidade, não garante que isso corresponde à expectativa que a gente tem do fenômeno que está acontecendo. Você tem que verificar se isso acontece. Outra nessa interpretação clássica é o seguinte, quando a gente faz, ninguém duvida, é intuitivo, você vai lançar vai lançar moeda da cara ou coroa com a mesma chance da cara e a mesma chance da coroa. Isso é intuitivo. Você aceita que vai dar um meio para cada um. Ninguém discute isso. Com frequência ninguém para pensar. Mas como é que você vai tratar com essa interpretação, por exemplo, as perguntas que eu fiz agora há pouco, do tipo, qual a probabilidade de um conhecido nosso casar nos próximos 2 anos? Quando a gente faz considerações de equiprobabilidade, tá, como da moeda, você faz considerações normalmente por simetria. Tá? A moeda tem um padrão simétrico, o dado tem um padrão simétrico. Tá? O dado de RPG tem mais de um dadinho. Eles usam sólidos geométricos regulares. Não usam qualquer coisa, porque se usar qualquer coisa, você perde a noção de equiprobabilidade, tá? Que é a mais usada. Vamos brincar com o seguinte, outro dos pontos para a gente chamar a atenção é o seguinte. O que a gente usa para organizar a ideia de probabilidade? Ó, não precisa nem discutir, né? O número de casos favoráveis, o número de casos possíveis, que está em cima da ideia da equiprobabilidade, só pode ser usado nessa condição, na verdade. É o que a gente mais usa no ensino médio, é o que a gente vai usar aqui, tá? É o modelo que a gente vai trabalhar para interpretar os problemas de probabilidade que a gente vai tratar. Agora, nós temos um problema. Como organizamos probabilidade, nós organizamos normalmente a partir de conjuntos. Não vou gastar meu tempo escrevendo isso. Mas lança um acontecimento aleatório, vai ocorrer. Lança um dado, vê a face que para voltada para cima. Espaço amostral, normalmente representado por ômega. Conjunto de todas as possibilidades de ocorrência do evento aleatório. Evento. Qualquer subconjunto do espaço amostral, tá certo? Alguns eventos recebem nomes especiais, evento com único elemento, evento elementar, evento conjunto vazio, que é uma possibilidade, que é chamado de evento impossível, tá? E o próprio ômega, que é chamado de evento certo. Tá? E tem muita gente que aposta nos dois, né? Inclusive nós. Você passa em probabilidade, quando você vai atravessar uma rua, de certa forma, você faz um cálculo probabilístico, faz uma estimativa, né? Você olha para o carro, vê se vem carro de um lado, vê se vem carro do outro. Aí você faz uma conta e vê qual a probabilidade. O carro está vindo lá longe, qual a probabilidade de atingir antes de você atravessar a rua. Você joga no evento certo, pelo menos espera. Não, eu vou conseguir atravessar. Tá certo? E algumas pessoas são completamente loucas. Eu trabalhei numa escola que tinha, perto da escola, tinha um apontador de jogo de bicho. Isso já tem algum tempo. Aí um dia eu cheguei perto do apontador, tinha um barzinho lá, porque toda escola que se pesa tem um botequim na frente. Tá? E outra, que é fundamental, o relógio da escola tem que estar sincronizado com o do botequim, senão não dá certo. Você não dá tempo de, no horário de intervalo, tomar um café e voltar. E tinha uma senhora velhinha, que ia jogar no bicho, eu peguei o apontador falando para a velhinha, minha senhora, não adianta, a senhora joga nos 25 bichos
Só que dá 18 por 1. Então a senhora joga R$25 e ganha 18. Ela fala, não, mas eu ganho todo dia. Tá? Jogar os 25 é o evento certo, tá? Mas nem sempre é uma boa ideia. Agora, o espaço amostral é um cuidado que você tem que ter. Tá? Por exemplo, lanço um dado. Então, lanço uma moeda 3 vezes. Quero saber qual a probabilidade de dar cara 3 vezes. Ou qual a probabilidade de dar pelo menos 2 caras. Tá certo? Eu poderia montar esse espaço amostral assim, ó. Ômega. 0, 1, 2, 3. 0 não deu nenhuma cara, 1 deu uma cara, 2 deu 2 caras, 3 deu 3 caras. Esse evento amostral é válido? Esse espaço amostral é válido? É, claro que é válido. É jogo usá-lo? Não. Por quê? Porque ele não é equiprovável. O que é um evento amostral? O que é um espaço amostral equiprovável? É um espaço amostral em que cada evento elementar tem a mesma probabilidade de ocorrência. A jogada que a gente usa direto em sala de aula, que é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, só pode ser usada se o espaço amostral for equiprovável. Tá? Aí o que a gente força a barra? A gente força a barra, mesmo que a gente tenha que repetir, a gente escreve mais de uma vez. Por exemplo, vou lançar um dado. Aí eu falo para os alunos, meu dado é maluco. Eu criei um dado especial, colocando mais bolinhas de chumbo dentro do dado, de forma que, primeiro, vocês já repararam que todo dado, faces opostas somam sempre 7, né? 1 está oposto ao 6, o 2 está oposto ao 5, o 3 está oposto ao 4. Todo dado, decente. Tá? Aí apareceu no Fantástico um cara que lançava 10 dados em cima da mesa, olhava e fazia a soma. Mérito dele, dizia quanto deu só de um relance, quanto é que deu a face voltada para cima. A soma das faces. Aí o apresentador falava que ele tinha, na verdade, poderes paranormais, porque ele olhava os dados das faces superiores e devia, quando dava a soma, das faces em contato com a mesa. Que, na verdade, é 70 menos a soma dos dados voltados para cima, né? Porque a soma tem que dar 70. 10 dados lançados. E isso era importante, um conhecimento muito sério. Mas o que eu estava falando mesmo que eu esqueci? Lancei um... meu dado com bolinhas de chumbo. Meu dado tinha a seguinte propriedade. Todos os números pares tinham a mesma probabilidade de ocorrência. Todos os números ímpares têm a mesma probabilidade de ocorrência. Tá? Mais um número par tem o dobro da probabilidade de ocorrência de um número ímpar. Esse dado pode ser criado? Pode. E, além do mais, se você parar para pensar, eu posso pensar naquelas roletas que aparecem muito em quermesse, que tem os números assim divididos. Eu posso colocar, aqui tem aí ela gira, e onde parar com uma setinha é o número que vai dar. Eu posso criar aí com 1, 2, 2, 3, 4, 4, ou seja, par tem o dobro da probabilidade ímpar, todos os pares têm a mesma probabilidade, todos os ímpares têm a mesma probabilidade. Dor de cabeça que eu tenho, meu espaço amostral, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é equiprovável. Qual é a probabilidade de sair um 6 nesse dado? Tem como trabalhar a partir da distribuição de probabilidade lá, que não é difícil. Mas eu posso fazer uma outra coisa, que é o que eu faço em sala de aula. A garotada até ri. Eu troco o espaço amostral. Eu vou criar um espaço amostral fictício. Eu vou criar o ômega linha. O ômega linha. Tá? O ômega linha é o espaço que vai ser... o ômega linha. O ômega linha vai ser o espaço que eu vou substituir por esse aqui. Pô, enquanto a Palinha Negro demorou para rir, eu fiquei preocupado aqui, tá certo? Porra, rápido, gente. Zero aqui ficou esquisito, né?
É mais do que uma galinha aqui, porque meu dado é espetacular. Eu vou criar um ômega-linha, um espaço amostral fictício. Meu espaço amostral vai ser o seguinte: 1, 2, 2 linhas, 3, 4, 4 linhas, 5, 6, 6 linhas. Por que eu faço fictício? Porque ninguém vai apostar que vai dar 2 linhas. Aposto que vai dar 2 linhas. 2 linhas é a mesma aposta. Agora me conta uma coisa. Todos os ímpares têm a mesma probabilidade de ocorrência? Tem. Parece uma vez. Todos os pares têm a mesma probabilidade de ocorrência? Tem. A probabilidade de um par é o dobro da probabilidade de um ímpar? E esse espaço aí que é provável. Qual é a probabilidade de ocorrer um 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 e 9. 2 nomes. Tá certo? A gente faz isso? Faz. Faz. Pode não parar para pensar, mas faz. Eu vou jogar aqui pro telão, para ganhar tempo, porque eu não vou ficar escrevendo esses espaços amostrais. Pode ir lá? Olha lá. Lanço 2 dados. Lanço 2 dados. Qual é a probabilidade? Sei lá o quê. Aí esse é o espaço amostral do lançamento de 2 dados, tá certo? Repara uma coisa. Se você estiver jogando o OR, que tem um dado vermelho, são só 2 no OR, não é isso? Ou 4? 3, sei lá. Tá? Mas se você jogar um dado vermelho e um amarelo, é possível apostar em 2, 1 e 1, 2 diferentes. Tá certo? Se você pegar o mesmo dado e lançar 2 vezes, é possível apostar em 1, 2 ou 2, 1. 1, 2 é um primeiro lançamento, 2 no segundo. Pega 2 dados idênticos e lança. 2 dados idênticos e lança. Qual é a diferença entre apostar em 1, 2 ou em 2, 1? Não tem. E, no entanto, você faz isso. Você apresenta esse espaço amostral. Na verdade, você apresenta direto o ômega-linha. Porque o espaço amostral do lançamento de 2 dados idênticos... Cadê? Estou com a... É esse aqui. Esse é o espaço amostral do lançamento de 2 dados idênticos. Só tem um problema, que está em vermelho lá, a diagonal principal, tem probabilidade menor que os demais. Esse espaço amostral não é equiprovável. Para dar um 1, tem que dar 1 no dado e 1 no outro. Para dar 2, 1, pode estar 2 e 1 ou 1 e 2. Aí, na prática, o que nós fazemos? Na prática, o que nós fazemos é jogar direto o ômega-linha. Tá certo? Com muita frequência a gente faz isso sem perceber. Chamando ômega-linha na base da brincadeira, mas na verdade é isso. Um dos cuidados que a gente tem que ter e é um dos erros mais comuns, é a construção desse espaço amostral, se a gente quiser usar o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O espaço amostral construído, você tem que garantir que ele é equiprovável. Garantir não, aceitar, porque na maior parte das vezes você faz isso por considerações de simetria. 2 dados lançados, você está considerando que qualquer face voltada para cima tem a mesma probabilidade de ocorrência. Pensa num outro aí, que agora eu quero discutir outro pontinho com vocês. Uma urna tem 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Você vai tirar 2 bolas dessa urna sucessivamente. Qual é a probabilidade de ocorrência não sei o quê? Ou seja, qual é o meu espaço amostral? Qual é o espaço amostral que nós vamos falar? Agora, eu acabo de fazer uma coisa de propósito, cometendo um erro. Eu vou tirar 2 bolas da urna. Eu não consigo montar esse espaço amostral sem uma informação. Essa retirada, tirar 2 bolas sucessivamente, é feita com reposição ou sem reposição. Com frequência a gente esquece de falar isso, mas é fundamental, porque isso define o espaço amostral. Esse espaço amostral aí tem B1, B1. Imagina que as bolas dentro da urna sejam branca 1, branca 2, branca 3, preta 1, preta 2. Tá certo? Esse espaço amostral está apresentando preta 1, branca 1, branca 1. Para que isso aconteça, essa retirada tem que ser com reposição. Tá certo? Nesse caso aí, eu tenho 25 elementos no espaço amostral. Tá certo? Ou seja, retiro, registro a bola, devolvo para a urna e retiro novamente. Tá?
Se eu não tiver reposição, o espaço amostral é esse aí. Só tem 20 elementos. Branca 1 não pode ocorrer se não há reposição. Tá legal? Agora vamos imaginar o seguinte, que é algo que eu vou dar uma adiantada, até porque um dos exercícios hoje da tarde vai tratar disso aí. Essa aí é a probabilidade de quê? De tirar duas brancas. Tá? Diante desse espaço amostral, qual é a probabilidade de, retirando duas bolas sem reposição, qual é a probabilidade de saírem duas brancas? Saírem duas brancas, vê se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 20. Tá certo? Se for com reposição, qual é a probabilidade de, tirando duas bolas sucessivamente, saírem duas brancas? Com reposição daria o quê? Duas brancas com reposição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em 25. 36 em 100, 36%. Tá certo? Agora, dou uma informação para vocês. Alguém está aqui na frente com essa urna, retirou as duas bolas e informou o seguinte: a primeira retirada não é branca, a primeira retirada não é preta. Tá? Vou voltar, olha só. Se alguém tem informação de que a primeira retirada não é preta, as duas linhas de baixo dessa disposição vão desaparecer. Tá certo? Olha só. Nisso que a gente tem aí agora, quero saber a probabilidade de tirar duas brancas. Eu tenho 9 casos favoráveis em 25 possíveis. Mas diante de uma informação, a primeira retirada não foi preta. Eu altero a probabilidade. Na verdade, eu não vou discutir isso para valer, porque o nosso próximo encontro vai ser sobre probabilidade condicional. E aí a gente discute isso para valer. Então, só quero caracterizar o que são eventos independentes. Nesse caso aí, essa informação altera a probabilidade. Tá? Altera a probabilidade de saírem duas bolas brancas. Olha lá, 60%. Se eu informar, se as bolas realmente forem numeradas, eu informar que não saíram duas bolas da mesma cor. Não saíram duas vezes a mesma bola, né? Não saiu B1, não saíram duas vezes a mesma bola. Altera a probabilidade também. Tá? Essas informações mudam a probabilidade. Pensa aqui comigo. Se eu vou sair dessa brincadeira, vou lançar um dado e uma moeda. Qual é a probabilidade de dar cara no dado e 6 na moeda? Qual é a probabilidade de dar cara na moeda e 6 no dado? Lancei o dado. Olha só, tem 12 possibilidades se você pensar nesse espaço amostral, né? Um dado e uma moeda. Que espaço amostral eu tenho aqui? Meu ômega vai ser cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Deixa eu tomar conta desse horário. Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Me conta aí uma coisa. Qual é a probabilidade de dar cara? Qual é a probabilidade de dar cara? 6 em 12. Tá certo? Qual é a probabilidade de dar 6? 2 em 12. Qual é a probabilidade da cara E6?
1 e 12. Outra coisa interessante de chamar a atenção que acontece em sala de aula, e eu chamo muita atenção dos alunos, se houver a possibilidade de escrever o espaço amostral, escreve, em termos de resolução de exercício. Porque se você estiver diante do espaço amostral, de forma geral, o teu problema é só contar. Há muito tempo atrás caiu uma questão na UFRJ, que ele dizia o seguinte: um dominó está em cima de uma mesa, retira-se a peça 3, 5 do dominó. Retirando-se uma segunda peça, qual é a probabilidade dessa segunda peça possuir um 3 ou um 5? O problema poderia dar alguma dor de cabeça, pouca, porque seria fácil do mesmo jeito, mas para quem conhece o dominó, mas o problema era ridículo, porque o dominó estava desenhado na prova. Tá? O que você tinha que fazer era cortar a peça 3, 5, contar quantas sobravam, 27. De quantas que sobravam, tinham 3 ou 5. Tá certo? Se você estiver diante do espaço amostral, na maior parte das vezes, o cálculo da probabilidade fica simples. Inclusive, a gente, com frequência, lançam-se 2 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6. E monta uma espécie de uma matrizinha com todas as possibilidades, porque você consegue ver, soma dá 7, soma dá 5, o primeiro lançamento é 1. Na própria distribuição fica uma parte geométrica do desenho e você conta com facilidade. Tá? O problema sério é que, com frequência, você tem um número muito grande. Lançam-se 3 dados. 3 dados são lançados. Se você for montar o espaço amostral, você vai precisar de 216 marcações. Aí começa a ficar melhor você fazer a distribuição na mão. Mas repara uma coisa. Se eu lançar a moeda aqui, lancei a moeda, não interessa o que deu na moeda, lancei a moeda. Agora eu vou lançar o dado. O que deu na moeda afeta a probabilidade do que vai dar no dado? Não, não afeta. Agora vou fazer o seguinte, esquece a moeda, vou lançar o dado. Lancei o dado, agora vou lançar a moeda. O que deu no dado afeta a probabilidade do que vai dar na moeda? Não. Quando isso acontece, a gente diz que os eventos são independentes. A ocorrência de um não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Tá? Não é essa a definição certinha de eventos independentes, mas nós vamos discutir isso amanhã. Amanhã não, no próximo encontro, quinta-feira. Né? Agora, o que são eventos mutuamente exclusivos? Que são 2 pontos que a galera confunde muito. Eventos mutuamente exclusivos são eventos com interseção vazia. Eventos mutuamente exclusivos são eventos que a ocorrência de um impede a ocorrência do outro. Tá? Por exemplo, lanço um dado, evento, ocorrer número ímpar. Outro evento, ocorrer 2 ou 4. Esses 2 eventos são mutuamente exclusivos, interseção vazia. Se eu te informar que um deles aconteceu, você sabe que o outro já era. Tá? Dizer que um evento aconteceu é dizer que um dos elementos desse conjunto deu com resultado no experimento aleatório. Se eu informo para você, você apostou que vai dar ímpar. Aí eu falei, olha aí, gente, acabei de lançar o dado aqui, deu 2 ou 4. Já era, você perdeu. Cuidado, são situações bastante distintas do evento independente e evento mutuamente exclusivo, porque o evento mutuamente exclusivo não são independentes. Né? Um afeta a probabilidade do outro. Tá? Para ser independente, um deles teria que ser vazio. Tá legal? Tá, organizar essa brincadeira de probabilidade, aí nós vamos para a definição de probabilidade. Definição de probabilidade é essa que está aqui na nossa frente. A definição matemática de probabilidade é uma função. Uma função que tem como conjunto de partida um conjunto de conjuntos. Ou seja, é uma função definida para todos os subconjuntos do espaço amostral. E que satisfaz essas 3 condições. Qualquer subconjunto de ômega, a probabilidade dele tem que ser maior ou igual a 0. O próprio ômega tem probabilidade 1. Tá? E dado 2 eventos
mutuamente exclusivos ou exclusivos, interseção vazia, a probabilidade da união deles é a soma da probabilidade de cada um deles. Tá? Você vai encontrar, são 3 axiomas, estrutura axiomática, axiomas são verdades que você aceita sem discussão, tá? E você vai encontrar algumas diferenças em alguns livros. Tá? Inclusive, acho que no nosso livro de ensino médio, isso aqui aparece como 0 menor ou igual que a probabilidade A, menor ou igual que 1. Tá? Mas dá para provar isso. Eu só vou falar, tá? Essas provas tem no livro, estou falando porque senão vou gastar o resto do nosso tempo todo fazendo essas demonstrações. São teoremas importantes. Eu garanto que a probabilidade de 0 com isso aqui, que não está aqui, probabilidade vazio é 0. Tá? E não é difícil ver por quê, tá? Vazio é disjunto de qualquer conjunto. Em especial, probabilidade de ômega, união vazio, são disjuntos. Porque a interseção dá vazia. A interseção dos dois dá vazia. Então, eles são disjuntos. Então, eu posso usar o axioma 3. Isso aqui é probabilidade do próprio ômega, que é igual a probabilidade de ômega mais probabilidade do vazio. Mas olha só. Uma coisa é igual a ela mesma somada com uma outra coisa, números. Isso aqui só pode acontecer se a probabilidade de vazio for 0. Então, garanto que probabilidade de vazio é 0. Se eu garanto que probabilidade de vazio é 0, agora eu vou para esse aqui, que eu não vou fazer. Probabilidade do complementar, do não A, é 1 menos probabilidade A. Mole de provar. Esse, união com esse, dá o ômega. Probabilidade de ômega é 1. Tá certo? E esses dois são disjuntos. Não há elemento comum entre uma coisa acontecer e não acontecer ao mesmo tempo. Não existe essa possibilidade. Aí você tira essa de cá. Tendo essa e essa, você consegue provar essa de cá. Tá? E você sai provando uma por uma. A que eu quero chamar a atenção é essa sexta, que não é difícil de provar, não. Para ensino médio, esses 3 axiomas se bastam numa boa. A probabilidade de A, união B, união C, 2 a 2 de juntos, pega 2 desses não tem elemento comum, eu poderia fazer como probabilidade de A união B, união C. Isso aqui vai ser disjunto, isso aqui é probabilidade de A união B, mais probabilidade de C. Mas pelo axioma isso aqui me dá que probabilidade de A, mais probabilidade de B, mais probabilidade de C. E a partir dessa ideia aqui, por indução, eu poderia mostrar que eu consigo isso para quantos conjuntos eu quiser. Meu problema é o seguinte, se eu tiver uma quantidade infinita e enumerável, probabilidade A1, união A2, união A3, união até o infinito. Isso aqui é probabilidade A1, mais probabilidade A2, mais até o infinito. Tá legal? Não tá legal, não. Porque esse aqui eu quero ver se eu conseguir provar com aqueles 3 axiomas. Tá. Em terceiro grau, normalmente esse terceiro axioma aqui vai ser substituído por uma quantidade infinita. E vai dar que a probabilidade, o terceiro axioma aparece como probabilidade da união dos AI i variando de 1 até o infinito é igual a somatório das probabilidades do AI i variando de 1 até o infinito. Não vai fazer isso no segundo grau direto, não, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Depende da sala, obviamente, mas normalmente você não vai encarar uma brincadeira dessa. A ideia é o seguinte, ao invés de apresentar esse para 2 como axioma, você apresenta esse para uma infinidade como axioma. Que daí conseguir provar que se vale para infinitos, vale para finito, aí é fácil de fazer. Porque você admite o seguinte, A1, A2, A3, A4, A5, até a N. Assim, ó, para fazer a prova, A1, união, A2, união,
união AN, união AN mais 1, união, etc. Só que você admite que do AN mais 1 em diante é vazio. Tá? O que te permite usar esse aqui como axioma. Só que ao usar esse como axioma, daqui para lá, probabilidade de AN mais 1, mais probabilidade de AN mais 2, mais probabilidade de AN mais 3, é 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, sobra só esse de cá, que te dá a soma das probabilidades. Ou seja, se você admite o axioma 3 feito para infinitos, você consegue provar para finito. Admitir para finito, quero ver provar para infinito. Tá? Isso aí às vezes é interessante, como por exemplo, se você lança em ensino médio, eu dou esse problema, tem um parecido com esse, inclusive, na nossa lista. Você pega, por exemplo, uma urna e coloca, sei lá, 4 bolas numeradas de 1 a 4. Você vai fazer extração com reposição. Qual é a... Duas pessoas. O primeiro extrai e devolve. O segundo extrai e devolve. Qual é a probabilidade do primeiro que extraiu retirar a bola 4? Em algum momento. Teoricamente, esse experimento pode se estender ao infinito. Tá certo? Você vai ter que usar um limite. Tá? Aí você usa algo semelhante a isso aqui. Tá? Que não é provado com facilidade só com esses axiomas. Tá legal. Além dessa brincadeira toda, tem uma probabilidade que, inclusive, não está, um tipo de probabilidade, não está no nosso livro de ensino médio, que é muito interessante, é intuitiva, vale a pena usar em ensino médio, que é a probabilidade geométrica. Tá? A probabilidade geométrica, nós vamos apresentar, inclusive, um problema com isso. Vamos direto para a apresentação aqui do PowerPoint de novo. Olha, eu tenho uma curva. Eu tenho uma curva. Está lá ela. Eu tenho uma curva AB. Nessa curva, eu seleciono 2 pontos, x e y. E considero a parte dessa curva limitada por x e y. Vou escolher um ponto qualquer dessa curva. Qual é a probabilidade desse ponto que eu vou escolher arbitrariamente pertencer vou chamar de segmento, tá? Ao segmento XY, ou seja, a porção XY. É intuitivo, é razoável, e você pode fazer essa experiência com os alunos dizerem que é proporcional ao comprimento do segmento XY. Se você imaginar que aquela porção XY tem metade do comprimento do AB, é bastante intuitivo imaginar que a probabilidade de escolher um ponto qualquer, esse ponto pertencer à porção XY, é 1/2. Ele diz o seguinte, considerando a linha e 2 pontos AB, XY, se a probabilidade de escolher um ponto qualquer dessa linha, esse ponto ser XY, for proporcional ao comprimento de XY, e não depender da posição em que XY aparecem sobre a linha, tá? Você pode dizer que essa probabilidade é comprimento de XY sobre comprimento de AB. Razoável? Razoável? Repare que nós estamos definindo uma espécie de probabilidade nisso aí. Isso não faz parte, apesar de a gente estar trabalhando com uma quantidade infinita, aquilo que a gente fez agora há pouco, de admitir A1, união A2, união A3, é um infinito numerável. Isso aí é um infinito não enumerável. Então, o tratamento é diferente. Olha lá. E se for área? A ideia é a mesma. Vou escolher um ponto arbitrariamente dentro da região A. Qual é a probabilidade do ponto escolhido pertencer à região B? Se você admitir que essa probabilidade é proporcional à área de AB, quanto maior a área, maior a probabilidade, e que não dependa da posição de AB dentro de A,
A gente pode definir essa probabilidade com probabilidade igual a área de B dividido pela área de A. Também bastante intuitivo, tá? Agora vamos voltar, porque tem um probleminha bonitinho aqui para eu conversar com vocês sobre isso. Há um bom tempo atrás, agora estou imitando o Wagner, tá? Quem fez isso nessa sala, eu não vou fazer a mesma coisa, mas vou falar o que ele fez. Ele trouxe macarrão para a sala de aula, espaguete, tá? E mandou, distribuiu para a galera. E mandou a galera partir o espaguete. Tá? E verificar, parte arbitrariamente, parte o espaguete em 3 pedaços. Aí as pessoas partiram o espaguete e mandou verificar depois se os 3 pedaços que as pessoas partiram formavam um triângulo. A pergunta é a seguinte: partindo um segmento arbitrariamente em 3 pedaços, qual é a probabilidade de se formar, com esses 3 pedaços partidos, um triângulo? O probleminha é bonitinho. Olha só, não é tão difícil assim não, só parar para pensar o artifício que a gente vai usar. Olha só, é claro que nem todo pedaço que você pegar... Vamos imaginar 10 centímetros. Partir um pedacinho com 1 centímetro, um pedacinho com 2 centímetros, o outro pedaço com 7. Isso não forma triângulo. Tá certo? 1, 2 e 7 não forma triângulo. Se você partir com 3, 3 e 4, forma triângulo. Qual é a probabilidade de, partindo do espaguete, formar triângulo? Vamos imaginar que o espaguete tenha comprimento 1. O quê? Espaguete. Tá certo? Comprimento é arbitrário. Minha unidade de comprimento é espaguete. Inclusive, eu moro numa casa que tem 25 espaguetes de frente, tá certo? Por 50 espaguetes de fundo. Tá? O meu espaguete mede 1. Tá? Aí eu vou partir esse espaguete em 3 pedaços. Se ele mede 1, vê se concorda comigo. Que um pedaço eu posso chamar de X, o outro pedaço eu posso chamar de Y, o terceiro pedaço vai ser 1 menos X menos Y. Tá legal ou não? Tá legal isso? Tá? Me conta uma coisa. Por que essa ideia do X e do Y? Porque eu, na verdade, vou tentar jogar para um sistema cartesiano. Vou tentar não, vou jogar porque eu já fiz esse problema, né? Eu sei qual é o resultado dele. Se você define a partição desse espaguete através de 2 valores x e y, eu posso pegar um ponto no sistema cartesiano e esse ponto do sistema cartesiano vai me dar qual foi a partição feita pelo espaguete. Sobre o espaguete. Está legal ou não? Entendeu qual a ideia está seguindo? Meu problema é que não é qualquer ponto, porque se eu pegar no sistema cartesiano um ponto 10 e 30, não existe essa divisão do espaguete. O espaguete tem comprimento 1. Claro que eu vou graduar meu sistema cartesiano em espaguetes. Uma unidade do sistema cartesiano é um espaguete. Tá certo? É o 1 que eu estou chamando. Aí eu vou ter o seguinte, ó, vê se concorda comigo. Para escolher esse ponto x, y no sistema cartesiano, eu vou ter que escolher de tal forma que x seja maior que 0. Não vou colocar maior ou igual. Para nós vai ser indiferente se usar maior ou igual ou não, tá? Mas maior que 0. O y também vai ter que ser maior que 0. Eu não posso partir de espaguete com uma quantidade, com um tamanho negativo. E o 1 menos x menos y tem que ser maior que 0. Os 3 pedaços. Só que esse último aqui vai me dar o quê? Que x mais y menor que 1. Tá legal? Então, olha só. Quais os pontos do sistema cartesiano que caracterizam a divisão do espaguete? Um está aqui. Um espaguete. Um espaguete. Ó, 1, 1. Deixa eu continuar aqui. Vê se concorda comigo, vou fazer bem clarinho.
que os pontos que caracterizam a divisão do espaguete são os pontos internos desse triângulo. Concorda comigo? Ó, x maior que zero, y maior que zero, e x mais y menor que 1. X mais y igual a 1 dá essa linha. Tá certo? Menor que 1 para cá. Escolhe um ponto aqui dentro. Escolher um ponto aqui dentro, você tem uma divisão possível para o espaguete. Concorda comigo? Tá. Agora eu quero o seguinte. Eu quero que esse espaguete tenha essa divisão, saber qual a região ali que corresponde a essa divisão dá para formar um triângulo. O que caracteriza 3 segmentos formando um triângulo é que qualquer segmento tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tá certo? Então, o x tem que ser menor que y mais 1 menos x menos y. Ou seja, vê se concorda aí comigo. Esse aqui corta, aqui vai dar 2x, x menor que 1/2, é isso mesmo? Tá certo? Eu também tenho que ter y menor que x mais 1 menos x menos y. Isso de cima está certo, isso vai me dar y menor que 1/2. E eu também tenho que ter x, não, 1 menos x menos y menor que x mais y. Está certo isso? Vamos ver o que isso aqui vai me gerar. Ó, isso vai para lá, fica 2x mais 2y, fica x mais y maior que meio, tá certo? Ó. Tá certo isso? Vamos representar. Deixa eu usar uma cor mais forte aqui. Em vermelho. X mais y igual a meio x mais y igual a meio vai dar essa linha aqui. X mais y maior que meio vai estar para lá. Ó, vê se concorda aí comigo. A região do plano que vai me permitir, que caracteriza pontos de divisão desse espaguete que formam um triângulo, é essa aqui. X mais y maior que meio, x menor que meio, y menor que meio. Só que isso aqui é meio. Isso aqui é 1/4 da área do triângulo em branco. A probabilidade de você escolher os pontos, probabilidade procurada, é 1/4. É a área desse triângulo em vermelho dividido pela área do triângulo em branco. Tá legal? Hã? 1/4. Metade dos comprimentos, não é isso não? Área do triângulo vermelho dividido pela área do triângulo grande. 1, 2, 3, 4. 1/4. É uma coisa. Quando o Wagner fez a experiência, pediu o pessoal dividir, não deu... Hã? Faltou dividir pela área do triângulo branco, que era meio, então 1/8 pelo meio. Dividir pela área do triângulo branco? Tá. Olha só. Quando o Wagner fez a experiência,
Você acredita que deu um quarto? Ou próximo de um quarto? Na verdade, se eu trouxesse os macarrões e repetisse a experiência que o Wagner fez aqui nessa sala, vocês iam ver que o resultado ia ficar bem distante de um quarto. Porque você pede para as pessoas dividirem um macarrão, a tendência das pessoas é dividirem em 3 partes iguais. Você não precisa pedir para dividir igual. Você fala assim, divide esse macarrão em 3 partes. A maior parte da galera tenta dividir mais ou menos em 3 partes iguais. Aí é claro que na prática o resultado deu completamente diferente. Você tem que ter cuidado quando pede para fazer as coisas. Inclusive, que vai ser o nosso próximo ponto, tá? Que é chamado paradoxo de Bertrand. Que é bonita essa brincadeira. Olha só. Vou fazer o seguinte com... Vou escolher uma corda de um círculo. Falou? Considere um círculo. Escolha uma corda desse círculo. Qual é a probabilidade dessa corda escolhida ter comprimento menor, círculo de raio unitário, tá? Ter comprimento de diâmetro unitário, ter comprimento menor que 1/3. Diâmetro ou raio? Diâmetro. Porque eu preciso de um triângulo retângulo do lado 1. De lado, raiz de 3. Triângulo retângulo não, triângulo equilátero. Qual é a probabilidade de escolhido... Escolhe-se uma corda qualquer de uma circunferência, de raio unitário. Tá? Qual a probabilidade dessa corda ter comprimento menor que raiz quadrada de 3? Tá? Deixa eu colocar isso que está em PowerPoint. Eu vou e volto agora para a gente discutir rapidinho, mas deixa eu colocar ele logo no... Esse é o problema. Escolhe-se uma corda qualquer em uma circunferência de raio unitário. Qual é a probabilidade dessa corda ter comprimento menor que a raiz quadrada de 3? Se o círculo tem raio unitário, raiz quadrada de 3 é o lado do triângulo equilátero inscrito nesse círculo. Estou falando besteira? Tá legal? Na verdade, o que eu estou querendo saber é qual é a probabilidade dessa corda ter comprimento menor que o lado do triângulo que está inscrito nele, nesse círculo. Bem, preste atenção na brincadeira, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, como é que eu posso escolher uma corda? Uma das formas de escolher essa corda é... Escolhe 2 pontos do círculo. Tá certo? Escolha 2 pontos do círculo e trace a corda. Não vou me atrever a fazer o círculo bonitinho. Nem quero pensar nisso, tá? Tem um círculo aqui. Pega um ponto aqui. Pega outro ponto aqui. Tracei a corda. A corda está aqui. Tá legal? Meu mistério é o seguinte. Deixa eu diminuir um pouco essa corda. Vou pegar 2 pontos. Um aqui, outro aqui. A corda está aqui. Eu posso pensar no seguinte. Tenho a corda. Vou desenhar um triângulo equilátero. Porque um dos vértices está nesse ponto. Ponto AB. Ó. Tá legal? Eu quero que essa corda tenha comprimento menor que a raiz quadrada de 3. Observa que se eu escolher o ponto B aqui em cima ou aqui em cima, o comprimento da corda é menor que raiz de 3. Concorda ou não? Se eu escolher o ponto B aqui,
essa corda é maior que o lado do triângulo. Tá certo? O que significa que a probabilidade, de acordo com a probabilidade geométrica, vai ser o comprimento desse arco dividido pelo comprimento da circunferência inteira. Tá certo? Só que isso aqui é 2/3. Feito dessa forma, a probabilidade de escolher uma corda com comprimento menor que raiz de 3 é 2/3. Concorda ou não? Você também está desenhando em PowerPoint para ficar mais bonitinho. Olha só. Continuo falando. Eu posso não desenhar o que o Wagner desenha, mas os instrumentos de desenho do Word quebram um galho danado. Tá legal ou não? Tá? Agora eu vou pensar diferente. Guarde isso aqui, ó. Acabo de descobrir que essa probabilidade é 2/3. Não vou nem escrever P, vou colocar só 2/3. Guarda que a gente sabe que é 2/3. Pronto, acabou. É 2/3, o problema está resolvido. Vou fazer o seguinte, eu quero escolher... Eu bati no microfone, estragou alguma coisa aí? Não, né? Eu quero escolher uma corda. Ao invés de escolher 2 pontos sobre a circunferência, eu vou escolher um ponto dentro do círculo. Falou? Se eu escolher um ponto dentro do círculo, bastante que esse ponto não seja o centro do círculo, escolher um, existe uma única corda que tem esse ponto como ponto central. Tá legal ou não? Olha só. Vou pegar isso aqui. Pegar esse ponto aqui. Isso aqui é centro. Eu estou escolhendo esse ponto. Falou? Se eu traço a perpendicular a esse raio, passando por esse ponto é ponto médio da corda. O que significa que escolhendo um ponto qualquer na circunferência não, dentro do círculo, que não seja o centro, que o centro passa uma infinidade de diâmetros, existe uma única corda que tem esse ponto como ponto médio. Em outras palavras, escolhendo um ponto qualquer, eu defini uma corda. Tá certo? Só que daí eu posso pensar no seguinte, ó. Tem bonitinho desenhado, tá? Em PowerPoint. Preste atenção aqui comigo. Se eu escolher um ponto qualquer aqui, nessa coroa circular, a corda que tem esse ponto como ponto médio vai ser menor que o lado do triângulo. Concorda ou não? O círculo que tangencia internamente, o círculo inscrito no triângulo, tem raio, isso aqui tem raio 2, isso aqui tem raio meio. Tá certo ou não? Daqui até aqui é 1. Isso é a altura. Tá? Isso aqui é baricentro do triângulo. Tá certo? Divide, não a altura, mas a mediana, que também vem a ser a altura, em partes proporcionais a 1 e 2. Se isso aqui é 1, isso aqui é meio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um ponto que pertença a essa coroa circular. Qual é a probabilidade?
área da coroa circular dividido pela área do círculo. Área da coroa circular, π, área do círculo inteiro, menos π sobre 4, área desse de cá, dividido por π. Isso aqui vai dar 3/4. Eu acabo de descobrir que a probabilidade de escolhendo uma corda qualquer do círculo, a probabilidade dessa corda ser menor que raiz quadrada de 3 é 3/4. Pô, mas eu tinha acabado de resolver isso, tinha dado 2/3. Eu acho que eu estou fazendo besteira. Eu estou fazendo besteira? Será? Olha lá, ó, no PowerPoint, esse desenho. Agora eu posso pensar numa outra forma. Vou voltar para cá. Olha, ao invés de ficar preocupado com uma corda, eu vou ficar preocupado com o comprimento da corda. Repara uma coisa. Se eu desenhar 2 círculos concêntricos, qualquer corda tangente a esse círculo aqui tem o mesmo comprimento. Concorda comigo ou não? Concorda? Na verdade, no problema anterior, a gente escolhia um ponto e pegava o ponto médio, aquele ponto escolhido como ponto médio da corda, não é isso? Se eu pegar qualquer ponto em cima dessa circunferência, não sei qual raio dela, se eu traçar o raio, isso aqui vai ficar perpendicular e essa distância é a mesma o tempo todo, porque eu posso pensar em Pitágoras, olha só. O comprimento, essa distância eu vou chamar de D, isso aqui é 1, isso aqui é x. Esse D é constante, que é o raio que eu escolhi, a distância do centro, que eu escolhi para montar uma circunferência concêntrica. Esse aqui vai ser sempre 1. Então, qualquer corda que tangencia essa circunferência vai ter comprimento 2x, que a gente calcula. Vai ser sempre o mesmo triângulo retângulo, de catetos D e x, e hipotenusa 1. O que significa que, escolhido um círculo concêntrico, eu escolho um comprimento da corda. Tá certo? Escolhido um círculo concêntrico, eu escolhi um comprimento da corda. Porque todas as cordas tangentes àquele círculo têm o mesmo comprimento. Vamos voltar para o problema anterior, para o desenho anterior. Ó. Isso aqui tem raio meio. Isso aqui é mais meio. O que eu tenho que garantir agora é qual o tamanho do raio do círculo que eu escolho. O raio desse círculo tem que ser maior que meio para que a corda tangente a ele seja menor que o lado do triângulo. Só que se é maior que meio, a probabilidade vai ser ela cair daqui para cá. Ou seja, ó, esse pedaço aqui, a probabilidade passa a ser 1/2. Deixa eu fazer o desenho lá em cima que é mais bonitinho.
A minha pergunta é a seguinte. Está errado isso que eu fiz? Matemática tem sempre uma solução só, né? As 3 soluções estão certas. Qualquer uma delas está certa. Por quê? Estava no livro que eu li, era isso aí mesmo. Na verdade, é um paradoxo do século XIX, um cara chamado Bertrand que montou. Na verdade, tem uma falha que é o seguinte. Você não disse qual a probabilidade que você quer. Tá certo? O que você quer? Quando você fala assim, escolhe-se uma corda num círculo, isso é tremendamente aberto. O que significa escolher uma corda? Tá? Na verdade, os 3 são certos porque são 3 problemas distintos. O que define, o que muda de um problema para outro, é o que você chamou de escolher uma corda. Você resolveu o mesmo problema, aspas, 3 vezes, só que o problema que foi dado, ele não deixou claro o que você está chamando de escolher uma corda. Eu escolhi a corda de 3 modos diferentes. Cada modo de escolher essa corda te dá uma probabilidade diferente, porque te dá um significado para a expressão escolhe-se uma corda. Tá? Na verdade, os 3 estão certos. Outro cuidado que tem que ter, que em probabilidade não é tão incomum, o método que você pode estar usando, sobretudo em probabilidade geométrica, tá? Essa probabilidade geométrica não está no nosso livro do ensino médio, tá? Mas não é difícil de ser trabalhada com os alunos, e é bastante intuitivo. É bastante intuitivo. Tá? E sobretudo em probabilidade geométrica, o método que você escolhe para montar o experimento, o evento, tá? Altera a probabilidade de você estar diante de uma situação nova. Falou? Meus nobres, meu horário já bateu, tem mais ou menos mais umas 500 coisas para falar para vocês, mas deu até para falar bastante coisa. Foi um prazer imenso estar com vocês.